Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente temos mais um vídeo desconstruindo personagem, dessa vez um que vocês pediram muito. Hoje eu tô aqui pra falar de um dos melhores personagens de animes e mangás de todos os tempos, talvez o maior monstro de todos esses universos, Johann Liebert, de Monster. E pra falar sobre o Johann, quem ele é ou quem talvez ele seja, como ele virou esse monstro ou se é que ele nasceu assim, a gente tem que voltar um pouquinho pro passado dele, explicar a sua história. Então senta, pega água, pipoca, o que você quiser, porque o vídeo vai ser longo, mas vale a pena. E óbvio, pra falar sobre tudo isso, tá cheio de spoilers de Monster, mas a história é boa, prometo. Antes de falarmos do Johann em si, eu quero comentar contando uma historinha pra vocês. É uma história de criança, mas faz muito sentido. Essa é uma história que o Johann ouviu muitas vezes durante a sua infância e que espelha muito do seu jeito de agir, de pensar, ou quem ele queria se tornar durante toda essa história. Era uma vez um monstro sem nome. O monstro morria de vontade de ter um nome. Por isso, ele decidiu partir numa jornada para encontrar um nome para si. Mas o mundo era um lugar muito grande. Por isso, o monstro se dividiu em dois e partiu em sua jornada. Um foi para o leste e o outro para o oeste. O monstro do leste encontrou uma vila e, chegando lá, ele viu um ferreiro e pediu seu nome. "Senhor ferreiro, por favor, me dê seu nome." "Não dá para dar um nome a alguém." "Se me der seu nome, eu vou pular para dentro da sua barriga e, em troca, vou te deixar muito forte." "Sério? Vai me deixar mais forte?" "Tudo bem então, pode ficar com meu nome." E assim, o monstro pulou para dentro da barriga do ferreiro. O monstro então se tornou Otto, o ferreiro. E Otto se tornou o homem mais forte da vila. Olhem para mim, o monstro dentro de mim já cresceu bastante." "Morde, morde, mastiga, mastiga, tritura, tritura, engole." E o monstro faminto devorou Otto, de dentro para fora. E assim ele voltou a ser um monstro sem nome. E o monstro pulou para dentro da barriga de Hans, o sapateiro. Mas morde, morde, mastiga, mastiga, tritura, tritura, engole. E assim ele voltou a ser um monstro sem nome. E o monstro pulou para dentro de Thomas, o caçador, mas morde, morde, mastiga, mastiga, tritura, tritura, engole. E de novo ele voltou a ser um monstro sem nome. O monstro então foi para o castelo para procurar um nome maravilhoso. "Se me der seu nome, eu vou te deixar muito forte. Se curar minha doença, eu te dou meu nome." E assim, o monstro pulou dentro da barriga do príncipe. E o garoto ficou muito saudável. O rei ficou encantado. "O príncipe está bem, o príncipe está bem." O monstro gostou do nome do garoto. E ele gostou de morar no castelo. Então, mesmo com fome, nada fez. Todos os dias ele sentia fome, mas mesmo assim, nada fez. Mas um dia ele ficou com mais fome. Olhem para mim, o monstro dentro de mim já cresceu bastante." E assim, o garoto comeu o rei e todos os súditos. Morde, morde, mastiga, mastiga, tritura, tritura, engole. E um dia, o monstro encontrou o outro que foi para o oeste. "Eu tenho um nome maravilhoso." Mas o monstro que foi para o oeste respondeu: "Você não precisa de um nome, pode ser feliz mesmo sem ele, porque nós somos monstros sem nome." E assim, o garoto comeu o monstro que foi para o oeste. Mas mesmo tendo finalmente encontrado um nome, não havia ninguém para chamá-lo por ele. Mas Johann era realmente um nome maravilhoso. Agora a gente vai começar a contar a história do Johann em si, ou de uma criança que nasceu sem qualquer identidade. Com certeza o que ele passou e com quem ele conviveu e o que tentaram ou fizeram com ele colaborou bastante sim para que no mínimo ele abrisse uma porta que deixasse sair um grande monstro. Uma jovem muito bela era considerada uma brilhante aluna de engenharia genética na universidade. O seu nome não importava. Essa jovem conhece e se apaixona por um soldado que trabalhava para o governo tcheco e seu nome também não importava. O que o soldado revelou é que aquilo na verdade inicialmente fazia parte de um experimento para gerar um filho perfeito, mas o envolvimento acabou se tornando amor e os dois jovens resolveram fugir. Mas eles foram capturados. Ela foi presa em um quarto, já grávida, e ele nunca mais foi visto. Ela sabia que ele estava morto. Um homem sempre visitava a jovem grávida e a desenhava, e o ódio crescia dentro dela junto com as crianças no seu ventre.
Ela prometeu que os filhos um dia se vingariam daquele mesmo homem. Quando ela entrou em trabalho de parto, tentou escapar pelo tubo da ventilação, mas foi encontrada caída na rua. A mulher teve gêmeos, perfeitos, aqueles que teoricamente guiariam a raça humana. E ela pensou em nomes para os seus bebês, mas aquilo não era importante. Eles não precisavam de nomes. A mulher e os seus gêmeos viviam no segundo andar de um prédio com a placa de 3 sapos, em Praga, na República Tcheca, perto do fim do governo comunista. Para os vizinhos, entretanto, ela só tinha uma criança muito bonita, menina ou menino, muito jovem para saber. Desde cedo as crianças não tinham nome, nem tinham identidade. Desde muito jovens, as crianças eram levadas para teóricas sessões de leitura, em que ouviam alguns contos infantis sendo lidos por Franz Bonaparte. Contos esses como O Monstro Sem Nome, que abriu esse vídeo. Cerca de 6 anos depois, o mesmo homem que desenhava a mulher grávida apareceu e disse que levaria uma das crianças com ele para continuar o experimento. A mãe inicialmente se recusa. Depois de apertar firme a mão dos seus filhos, ela acaba decidindo por um deles não. Muda de ideia e entrega o outro. Quem? Primeiro não dá pra gente saber. Os dois estão vestidos da mesma maneira, como uma menina. Não há diferença entre eles. O trauma daquele momento teria marcado as crianças para sempre. A criança escolhida foi levada para a Mansão das Rosas e ficou presa num quarto escuro por incontáveis dias, 10, 20, já não sabia mais. Até que aquele homem abriu a porta e aparentemente disse algo como: humanos podem se tornar qualquer coisa. Então a criança teria sido exposta com sucesso, perfeita, para um grupo de pessoas que estava acompanhando aquele experimento. Ela era o futuro da nação e de repente todos que estavam naquela mansão foram brutalmente envenenados. A criança viu os corpos caindo no chão, sem vida, e fugiu. Entre os espinhos ao redor da mansão, ela se cortou, rasgou seu braço e quando voltou finalmente para o apartamento dos 3 sapos, a criança que chegou contou tudo para aquela que ficou. Elas conversaram por dias e dias sobre tudo o que aconteceu. Por mais que aquela memória fosse tão bem contada e tão bem desenhada na cabeça dos gêmeos, durante muito tempo Johann acreditou que ele tinha sido enviado. Mas naquele momento, quem foi, ainda sem nome, foi a sua irmã, Anna. E sendo uma espelho da outra, não só fisicamente, mas como eram tratadas, elas não sabiam dissociar sempre quem era um, quem era outro. Eles não eram a mesma pessoa? Então os traumas daquela brutalidade, daquele dia, do que aconteceu, tudo ficou dentro daquela que seria depois chamada de Anna e do Johann também. Mas a visão da Anna sobre aquilo, ainda criança, cerca de 6 anos, não foi perfeita. E por isso que o Johann absorveu também não foi perfeito e completo. Na verdade, o homem que até então liderava aquele experimento tinha se arrependido. Ele estava apaixonado, tanto pela mulher quanto pelas crianças, e foi incapaz de seguir com aquele projeto. Ele assassinou todos que estavam envolvidos pessoalmente e propositalmente para que as crianças pudessem fugir. Fujam para o mais longe possível. E sejam pessoas boas. Um ser humano pode ser o que ele quiser. A verdade é que aquele, até teoricamente chamado de Franz Bonaparte, estava dando incentivo para que os pequenos projetos de seres perfeitos fossem pessoas boas. O que ele não sabia é que ele tinha alimentado, e muito, um monstro. Depois desse dia, o Johann também jamais se esqueceu sobre a sensação de abandono. Ele foi o filho, a criança que ficou junto da mãe, mas a mãe hesitou, a mãe trocou. Será que a mãe se confundiu? Escolheu o filho errado? Imagine para aquela criança que mal existia dentro de si mesmo, não tinha um eu, não se diferenciava dos outros, das coisas, nem da própria irmã. De repente descobrir e ver que um dos únicos seres que importavam no mundo, a sua mãe, talvez não tivesse todo o amor, apego ou vontade de estar com ele como ele desejava. De qualquer maneira, agora ele e sua irmã eram os únicos no mundo, mesmo. E deveriam continuar buscando um lugar ou, para ele, uma identidade. Os gêmeos sozinhos, então, andaram em direção à fronteira e encontraram um casal de meia-idade no caminho. Um casal que os acolheu e acabaram mortos. Para o Johann, ele nasceu numa terra de conto de fadas, mas os únicos que importavam, os únicos que existiam, era ele e sua irmã. Ou melhor, ele e ele mesmo. Porque para o menino, os dois eram um só. Um o espelho do outro. Um o monstro do outro. Por que o menino fazia isso sem nem sua irmã saber? Seria um senso de proteção com ela? Com os dois?
Ou será que, repetidamente desde novo, ele alimentava o vazio dentro de si, produzindo dor nos outros? Ou será que ele sempre quis limpar o passado deles, deixá-los desconhecidos para qualquer um? Já não tinham identidade, continuariam como figuras de um livro, de um conto de fadas. Foi então que, no caminho deles, foram encontrados pelo general Wolff. As crianças estavam na fronteira da República Tcheca, desnutridos com muito frio e à beira da morte enquanto fugiam da patrulha da fronteira. Segundo o general Wolff, se ele não os tivesse acolhido, os dois estariam mortos. Johann então foi levado para o orfanato chamado 511 Kinderheim, que na verdade era um local de experimentos com várias outras crianças para serem utilizadas como armas. Já Anna foi para um outro orfanato em que ela ganhou amor, carinho e afeto. Johann foi colocado para ser uma máquina sem memórias e sem sentimentos. E como eles faziam isso? Retirando todas as memórias, nomes e identidades. Se você não tem um eu, se você não tem um passado, você perde noções de empatia, pelo que se importar, o que o outro pode estar sentindo, se colocar no lugar de alguém que eventualmente você pode fazer mal. Você se transforma realmente em uma máquina. Não sente amor, não sente dor, não sente ódio, não sente tristeza, mas tem um vazio porque justamente falta muito dentro de si, falta você. Mas a verdade é que Johann já tinha passado por muito até chegar ali. Johann já era um pequeno monstro. E então, o pequeno Johann criou o caos no 511. Segundo ele, o ódio nasce quando as pessoas estão juntas. Apenas joguei um pouco de óleo. E desse jeito, ele fez 50 pessoas se matarem sem levantar um único dedo. Seu objetivo, aparentemente, era ser a última pessoa viva no mundo. E durante uma gravação encontrada mais tarde, descobrem que Johann nessa idade tinha sim um medo, mas um grande medo. O medo de durante todos esses experimentos ele esquecer da Anna, da irmã ou de parte de si mesmo, a única parte que ele reconhecia. Se até então os gêmeos eram espelhos, aqui eles não eram mais ou começaram a se diferenciar, mesmo que o Johann não percebesse. Isso porque eles tinham passado pelas mesmas situações ou contado um para o outro das mesmas memórias, a tal ponto que o Johann absorveu memórias muito traumáticas da Anna como dele. E fez suas próprias interpretações e releituras, viveu aquilo, sentiu e também se moldou em cima de algo que não foi ele que viveu. Já vi declarações dizendo que gêmeos muitas vezes compartilham pensamentos, compartilham sentimentos, ou talvez seja essa dificuldade de se dissociar de uma imagem que nesse caso é exatamente como você. E com certeza, não ter o nome ajuda isso. Veja bem, você sabe quem você é, quem são seus pais, onde você mora, de qual comida você gosta, o que você gosta de fazer, porque cada uma dessas coisas tem um nome. Eu sou a Gabi, Gabriela. Eu tenho um canal no YouTube. Eu gosto de desenhos, animes, filmes, séries. O meu anime favorito é Yu Yu Hakusho. Nós sabemos, existimos e estamos aqui porque nós temos nomes para as coisas. O meu nome e a minha realidade e os nomes que me circulam me diferenciam de você. Isso me traz uma identidade. Eu sou única, você também. O Johann não tinha isso. E ele foi para um lugar em que ele continuou sem ter isso, incentivado a não ter memória, a não ter passado, a ser ninguém. Após a chacina no antigo orfanato, Johann quer ficar perto da sua irmã e então os dois são adotados por um casal de refugiados políticos que chegaram na Alemanha. Os dois agora estavam numa família rica, bem situada, carinhosa, tinham um lar, saíram no jornal, gêmeos lindos em uma nova família feliz. Mas, uma noite, o monstro apareceu. Seria injusto dizer que nessa história ou no mundo existe apenas um monstro e Johann não é um único, nem sequer surgiu sozinho, aparentemente. Naquela noite que nós descobriríamos depois, Franz Bonaparte, ou assim ele se chamava para as crianças, apareceu durante a noite para ver como os gêmeos estavam. A sua obsessão pela mãe deles e pelas duas crianças e até carinho que ele criou fez com que ele tivesse a vontade de ver se os dois estavam bem. Mas ali, ele era o gatilho de tudo de ruim que ele despertou naquelas duas crianças, especialmente o Johann, que nunca, até aquele ponto, teve uma demonstração que o fizesse acreditar que ele era alguém que ele podia amar e ser amado. Franz Bonaparte foi o monstro que chegou ali? Talvez um dos monstros. E a partir da sua aparição, mais um gatilho se despertou
E mais uma vez, Johan matou os pais adotivos, só que dessa vez a irmã viu. Quando Ana encontrou seu irmão na cena do crime, ele olhou para ela e disse: "Hoje foi um dia especial. Um monstro veio nos visitar." Então, mandou que ela estendesse a mão, entregou a arma que ele usou para matar os pais adotivos para ela, apontou para a testa e disse: "Você sou eu sou você, atire." É importante nós entendermos que, especialmente nesse ponto, o Johan não desassocia muito a sua existência da sua irmã. O único senso de identidade que ele tem é exatamente o seu espelho, ela, quem talvez de uma forma completamente distorcida ele tente preservar, ainda proteger, ou talvez ela fosse a única que poderia decidir ou apontar a arma do seu destino, ou talvez a única que conseguisse expurgar o monstro que existia dentro dele e por consequência dentro dela, se eles eram um. E aí, Ana atira, bem no meio da testa do irmão, e ele vai parar no hospital. É exatamente nesse ponto que o garoto encontra, por acaso, com o Dr. Tema. Ele salva o garoto, ele faz o seu trabalho de médico, e o Tema é exatamente o contraponto ao Johan durante toda a história. Ele é esperança, ele é luta, ele é a não desistência, é o que acredita que vale a pena viver porque o amanhã será melhor. Johan é completamente o contrário. O destino mais uma vez aparentemente tinha escolhido Johan, e claro que o Dr. Tema não fazia a menor ideia de quem ele tinha salvo, até porque para ele todos eram iguais em vida, exatamente com o mesmo valor, o completo contrário do Johan, que acreditava que todos são iguais na morte. E a primeira vez que Ana é colocada na frente do seu irmão, ainda vivo para surpresa e desespero dela, ela grita, em choque, e ele estende a mão que ela jamais segura em direção à irmã e chora. Ele e o seu espelho são cada vez mais diferentes. Desde que foi salvo pelo Dr. Tema, o Johan disse que o considerava como um pai. Ele o salvou. Ele lhe deu vida. E depois disso, ele inclusive afirma que para ele, a partir de então, no mundo existiam ele, a irmã e o Dr. Tema. Curiosamente, ao longo da sua jornada, os dois que ele permite, mais de uma vez, que decidam o seu destino, são o Dr. Tema e Ana, o seu pai e o seu espelho. As crianças acabam saindo do hospital, ou Johan levou a sua irmã para fora do hospital, e o jovem Johan continua colocando óleo no mundo, brincando com o destino, fazendo a vida das pessoas ser equivalente na hora da morte, despertando o monstro de várias pessoas enquanto o dele estava faminto. Ele encontra um homem, um trabalhador comum, que se revoltava e achava a sociedade tóxica, podre, e que estava batendo em um homem que tinha chutado seu próprio cachorro. Quando a polícia chega, Johan, que estava ali perto, defende o cara dizendo que foi o dono do cachorro que começou. E Johan, com sua doce voz e lindo rosto de criança, apenas diz para esse homem que não tem problema se ele decidir se livrar das pessoas, o lixo depravado da sociedade. Que essas pessoas não deveriam viver de qualquer maneira. Os irmãos são mais uma vez adotados por um casal de meia-idade, os Fortner. Só que dessa vez, Johan vai embora e deixa sua metade para trás. Ana, que agora se chamaria Nina Fortner, cresceu sozinha, esquecendo grande parte do seu passado, dos seus traumas, do seu irmão. E Johan, também com muitas memórias roubadas após o 511, continua longe da sua metade, tentando alimentar o vazio, a solidão e a falta de existência dentro de si, enquanto fazia crescer e alimentava o monstro dentro dos outros. Mas a fome do monstro dentro dele não parou. E por isso que durante quase 10 anos ele continuou, se disfarçando, vivendo outras identidades, consumindo pessoas, despertando monstros, provocando mortes às vezes sem pegar numa arma, igualando pessoas no fim da vida, porque em vida ele não via qualquer diferença ou importância. Johan passou por outros lares, Johan morou com outros casais e todos eles depois foram mortos. Johan parecia invisível, não deixava rastro, foto, nome. Assumiu ao longo dos anos novos nomes, novas personalidades. Ele era um ser invisível que aparecia apenas quando necessário e acabava com qualquer um que pudesse se lembrar dele depois. Ele tinha um nome maravilhoso, mas progressivamente acabava com qualquer um que pudesse chamá-lo por ele. Será que ele buscava sentir? Será que ele buscava a si mesmo? Ou será que simplesmente ele queria igualar todas as pessoas na morte se em vida ele não via qualquer significado?
Não para sua vida, com certeza, e assim, talvez, consequentemente, não via para dos outros também. Até que no seu 20º aniversário chegaria o momento dele encontrar finalmente com o seu eu, com sua outra metade, com a Anna, para que ela participasse do destino dele. Algumas pessoas queriam usar Johan como um líder nato, um líder de um novo ou velho regime, o líder que consumiria as pessoas em caos, em tristeza, em dor, em ódio, mas Johan tinha a sua própria missão, o seu próprio objetivo. Ao longo do seu caminho existia morte, ao longo do seu caminho existiam vários outros monstros que ele despertava, mas que nunca estiveram lá. Ou ele abriu uma porta que, como mais tarde Franz Bonaparte diria, ela nem deveria ser aberta. Existe uma porta dentro de cada um de nós que esconde paraíso ou inferno? Uma porta que jamais deve ser aberta porque talvez ela esconda algo que não deseja ser revelado? Teria Johan o poder de abrir essa porta de várias pessoas e trazer exatamente à tona o terror, o monstro? Só que tudo mudou quando num dia, numa biblioteca, o Johan encontrou um livro que era muito conhecido dele, mas nas memórias apagadas e muito deixadas para trás, ele acabou esquecendo. Johan sempre viveu como um monstro sem nome, talvez inconscientemente, talvez porque era a única forma que ele aprendeu, mas foi quando ele viu e releu a história da sua infância que todas as lembranças voltaram e ele gritou e ele caiu e tudo voltou à sua mente, ele recobrou tudo que ele tinha de si, que não era uma identidade, que não eram boas memórias, era justamente mais trauma, mais dor e o significado para o talvez fim da sua vida. A partir dali, depois de tantos finais, ele queria ver o final verdadeiro. E assim ele começou o seu plano para o teórico suicídio perfeito. Existe uma conversa do Johan com um garoto que ele aparentemente tenta manipular, em que parece que Johan falava muito mais sobre ele mesmo do que sobre aquele garoto. Johan, disfarçado de Anna, ou sendo Anna, o que ele acreditava ser parte dele também, conversou então com um garoto de um orfanato que procurava pela sua mãe. Ele dizia: e se ela te reconhecer e fingir que não reconheceu? Você nasceu porque ela quis? Ou você nasceu porque foi abandonado? Sua mãe te descartou porque te odiava? A maior parte desse universo é composta por morte. Nele, a maioria das vidas são apenas descartáveis e somem num piscar de olhos. A morte é normal. Por qual motivo você está vivo? Alguém queria você? Johan não sentiu ser importante nem sequer para sua mãe, em nenhum momento desde que ele nasceu e, portanto, não via qualquer sentido na vida. O único sentido que ele encontrou na sua jornada foi através da morte, e assim ele significava a todas as pessoas na sua jornada através dela. E falava mais sobre os outros enquanto ele falava sobre si, do seu monstro, dos seus medos, do seu vazio, da sua solidão. Johan vivia em um mundo sem nomes. Ele recriaria o desastre do 511 em Gruenheim, uma pequena cidade cercada de montanhas na Alemanha. Johan finalmente seria um homem fictício, sem ninguém para lhe chamar pelo nome, como no conto de fadas. E nessa mesma cidade morava agora Klaus Pope, ou Franz Bonaparte. Klaus Pope, que agora se arrependia do que fez com os gêmeos e criava outras crianças, dessa vez dando nome a todas elas, porque o nome é muito importante. A cidade foi assolada por um desespero. Apenas uma pequena fagulha fez vizinho se voltar contra vizinho. Um primeiro tiro fez com que outras pessoas, agora armadas, atirassem uns contra os outros. Raiva, ódio, desespero, medo. Um apocalipse criado por um monstro que queria sumir no final dele. Poderia Anna ou Nina apagar o monstro que ela via no espelho? Poderia Dr. Tema ir contra a sua vontade como médico de preservar a vida, de salvar qualquer um, de ter esperança sobre todos e sobre o amanhã? Johan estaria preparado para qualquer um deles dar um fim à sua existência, ou fazer com que o destino mais uma vez escolhesse se ele deveria continuar ou não. Só que um acaso desse mesmo destino fez com que algo inesperado acontecesse naquele instante. Johan ameaçava uma criança para forçar Dr. Tema a atirar contra a sua testa. E essa criança era filha de um bêbado que, em tese, nada faria, mas que no desespero e na força de um pai atirou contra aquele desconhecido que ameaçava a sua criança. E Johan caiu. Seu plano não foi exatamente como ele queria. Ele não conseguiu despertar o monstro no Dr. Tema.
ele não conseguiu abrir a porta, ou talvez atrás daquela porta do Tema não existisse o mesmo monstro que estava dentro do seu peito. Talvez exista no fundo uma diferença entre uma essência de luz e essência de trevas. Talvez nunca saibamos. A verdade é que ali, Johan ainda estava vivo e mais uma vez, pela segunda vez, Tema resolve tentar salvá-lo. E ele salva. O final de Monster é um pouco aberto, mas a última cena que vemos é o Dr. Tema conversando com o Johan e contando que encontrou a mãe dos gêmeos, que ela estava viva em um convento na França e que ela o amava e que ela tinha dado nome para os dois. Ela reconhecia a diferença dos filhos, ela deu identidade, ele era alguém e ele era amado. Seria uma ilusão do Dr. Tema quando Johan, meses desacordado, levanta exatamente nesse momento e fala para ele sobre as suas inseguranças com a mãe, de como ele passou esses anos todos pensando que ele só não tinha sido enviado para a Mansão das Rosas para ver o caos que sua irmã viu por engano? Será que Tema imaginou isso ou será que Johan realmente levantou naquele instante? A história não diz. E depois, tudo que vemos é uma cama vazia. A diferença, entretanto, é que toda vez que Johan saía de um quarto, de uma casa, nenhum sinal da sua presença anterior existe. E ali, claramente está uma marca de um corpo que durante muito tempo ali deitou. Johan esteve ali. E quem será Johan depois de tudo isso que ele passou? As pessoas discutem o final de Monster dizendo que ele tirou a própria vida, ele fugiu. Existe uma teórica continuação que é o Another Monster, que não deixa respostas, mas deixa brechas para você de novo imaginar se ele voltou a cometer ou induzir alguns crimes. E fica claro a ponta de esperança ou a possibilidade de uma suposta redenção. Seria possível fechar a porta de um monstro que se abriu dentro de você? Seria possível que ao saber que desde o início ele era amado, o Johan pudesse reconstruir, recomeçar? O seu fim verdadeiro aconteceu e ali renasceu outro? Para o Johan eu acho muito difícil a gente imaginar esse tipo de possibilidade, mas eu não acho que Monster é uma história que fecha portas para qualquer tipo de redenção. Franz Bonaparte, ou Klaus Pohl, atinge a redenção, não apagando o seu passado, mas o que lhe restou em vida ele tentou corrigir o que ele fez, tentou trazer para outras crianças identidade, propósito, vida, enquanto ele acabou com dessas outras duas, e principalmente do Johan. Essa é a carta que acham do Klaus Pohl e do Franz Bonaparte no seu fim. Uma carta que ele deixou lá atrás para a mãe dos gêmeos. Sempre estive observando você. Estive te observando para absorver tudo sobre você. Mas ao invés disso, tudo sobre você me devorou. Como pareço a você às vésperas da minha perdição? O que você me deu me destruiu. Me deixou com lindas joias, esses dois gêmeos eternos. O maior crime que alguém pode cometer é tirar o nome de outra pessoa. Tomem seus nomes de volta. Eu lhes devolvo. Seu nome é Ana. Agora estou triste, 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 triste. Monster mostra como o Johan, ou qualquer um, pode abrir a porta dentro do nosso peito que pode esconder segredos e monstros que a gente não imagina. Uma porta que talvez não deva ser aberta. Monster mostra como você existir, você ser alguém e ser cercado de outros alguém com nomes, identidades, propósitos e objetivos, sejam bons ou ruins. Isso traz importância. Você é importante. Nessa história a gente não focou aqui nesse vídeo, é claro, nos outros personagens, mas pra mim é muito claro que a gente tem duas contraposições da extrema luz, o Tema, e das extremas trevas, o Johan. Duas que até o fim, até onde vimos, elas não retrocedem. Tema continua na luz até o último instante, mesmo salvando de novo aquele que ele passou o Monster inteiro tentando eliminar, o Johan, porque assim ele é. E o Johan, até o fim, ele não conseguiu corromper o Tema, mas uma ponta ficou solta. Será que da mesma forma que essas luzes não foram corrompidas, essas trevas não podem retroceder? Johan e Ana eram espelhos que se dividiram, um para leste e um para oeste, e nas suas trajetórias e vivências diferentes, os dois transformaram em pessoas muito distintas. Ana se via no irmão e precisou entender que ela não era o irmão até o fim.
Será que Johann seria exatamente assim se as circunstâncias fossem outras? Ou essa porta jamais teria sido escancarada? Esse é o vídeo de Johann Liebert, gigantesco. Espero que vocês tenham gostado. Saiu tarde, deu bastante trabalho, mas foi feito com muito amor. E é claro que a discussão continua. É um personagem extremamente complexo, não só o fim, mas toda a sua trajetória, seus porquês ficam abertos à interpretação, porque não só aqui eu, leitora comum, posso interpretar de outra maneira, mas até mesmo estudiosos de psicologia, psiquiatria, filosofia, sociologia, não são unânimes em qualquer observação. Quem dera eu ter qualquer resposta definitiva. E por isso abro aqui embaixo para qualquer observação, acréscimo sobre esse personagem, sobre essa história, sobre todo esse universo maravilhoso que eu indico que vocês leiam, conheçam, assistam. Vale muito a pena. Quer deixar mais sugestões para esse quadro? Comenta aqui embaixo e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!